chegando, lembrando da gente desligar o microfone e só ligar se for fazer alguma pergunta e se identifica primeiro com o nome. Tá bem? Oi, Silvana. Oi, Cristina. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu vou te pedir para você clicar no microfone para você desligar e só ligar se for falar, tá bem? Vou desligar agora. Tá, obrigada, querida. Cristina. Oi. Carol. Carol, fala, querida. A gravação já começou, tá bom? Tá bom, meu bem. Vou começar então. Então, queridos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no nosso início, né? Podemos dizer que semana passada... Oi, Renata. Semana passada nós começamos, mas começamos com um tempo bem reduzido, né? E hoje nós estamos começando... inclusive, foram 2 frases que nós começamos semana passada, e nós vamos só lê-las, não vamos comentá-las, tá, Renata? E vamos lá. Então, todos juntos, introdução, item 1, Livro dos Espíritos. Vou pedir para desligar. Tem alguém que está com o microfone ligado. Hoje eu vou ser chatinha. Vamos cortar aqui no microfone. Isso, obrigada. Vamos lá. Item 1. Para coisas novas, no item 1, Kardec vai trabalhar a ideia do termo espiritismo, espírita e espiritismo, ok? Essa criação dessas palavras que ele fez. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige... Tem alguém com o microfone ligado? De novo. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. Uma palavra que tem vários sentidos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida, ou seja, o significado dessas palavras é bem definido. Dar-lhes uma nova acepção, um novo significado, seria aplicá-las para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria, aí sim, multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia, que nós vimos que é a duplicidade de sentido das palavras. Então, a fim de que não se crie, além desses 3, mais um significado para essas palavras, é o que ele vai dizer agora. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar o microfone e falar, tá ok? Ou quiser fazer um comentário. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Então, aquelas pessoas, eu sou pó, do pó eu vim, para pó eu vou, quando eu morrer eu vou virar pó e acabou minha história, essas pessoas são materialistas. Se a pessoa acha que ela é uma força do universo e quando ela morrer, essa força vai continuar vagando pelo universo, mesmo que não seja essa ideia de espírito, isso já é espiritualismo, ok? Ela já ter uma ideia de que ela não se limita à matéria, isso já a colocaria dentro dessa acepção do espiritualismo. Então, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos. Foi como nós dissemos. A pessoa pode achar que simplesmente a sua consciência é uma força cósmica que fica e que se junta e que faz parte das estrelas e do brilho das estrelas. Alguma ideia assim, isso já seria um espiritualismo, mesmo sem ter essa ideia de que existem
individualidades que são os espíritos. Então, eu repetindo, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos para designar essa última crença. Qual é essa última crença? A da existência dos espíritos. Falou que está. Eles estavam conseguindo trabalhar, fecharam o vídeo aí. Temos alguém com o microfone ligado. Por favor. Continua. É Gu. Quem é Gu? Gu tem dois aparelhos ligados. Um dos aparelhos de Gu está sem microfone. O outro aparelho de Gu... agora Gu. Obrigada, Gu. Não sei quem é Gu, mas obrigada. Cristina, é Thelma. Thelma. Gu é o seguinte, são guests, são aqueles que não estão com o nome. Então, Gu, todos de guest. Então, tem vários aqui que não tem o nome. Assim, tipo, Cristina Brito, Thelma Marieta, Regina, entendeu? Quando não tem o nome, fica guest, daí aparece como Gu. É isso. Tá. Desligando. Muito obrigada, está vendo? Muito obrigada. Gu é guest. Tá bom. Para o guest que desligou o microfone, obrigada. Vejamos. Onde estamos? Sim, então estávamos falando na criação. Para designar, então, esta última crença, que é a que ele falou, da existência dos espíritos e a comunicação dos espíritos com o mundo corporal. Para designar esta última crença, as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem. Então, ele passa a empregar, cria Kardec, então, esses dois termos, cuja forma lembra a origem. Começa por espírito, esse radical, né? Espírito. Spirit. Vai usar todo. Spirit. Esse radical. Cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis. Ou seja, o espiritualismo, ele é amplo, e nós vamos ter a ideia espírita dentro do universo do espiritualismo, ok? E ele vai falar sobre isso também. Então, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Por isso que nós sabemos que existe diferença entre uma casa espiritualista e uma casa espírita. Na casa espiritualista, você vai poder ter imagens, vai poder ter rituais, mas na casa espírita, a gente já tem um entendimento diferente do que aconteça ali. Só para exemplificar. Reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, é importante, porque ele não nos coloca como espíritos. Vocês estão percebendo? Espíritos são os seres... Aqui, os seres do mundo invisível. Nós, para Kardec, teremos um outro termo, que vamos ver mais à frente, certo? Quando Kardec fala em espíritos, ele está falando de desencarnados, ok? Para os encarnados haverá um outro termo. Então, continuando aqui, os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Os espíritas mais antigos usavam... Mais antigos é ótimo. Usavam o termo espiritista, mas não está de forma nenhuma errado
o próprio Kardec indica que também esse termo é de igual valor, né? Olá, Eliane. Quem está chegando agora, sempre quem está chegando eu estou identificando, eu vou cumprimentando. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita não é só o Livro dos Espíritos, é? Não, contém outros 4 livros. Mas nessa época que existiam os outros 4 livros, nós estamos em 1857. Então, em 1857, a doutrina espírita estava encerrada apenas em O Livro dos Espíritos. E uma coisa muito interessante que Kardec faz, em nenhum momento Kardec desdiz ou refaz qualquer coisa. Vamos dizer que ele lá em 1868, quando ele lança a Gênese, que ele viesse aqui, bom, agora eu terminei a codificação espírita, eu vou corrigir isso aqui. Né? Vou lá na introdução do Livro dos Espíritos e vou corrigir. Ele não corrige nada. Tudo que ficou escrito da forma como foi codificado não foi depois corrigido, atualizado, vamos chamar assim, não corrigido, mas atualizado. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vai sabendo que 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1860 e o Céu e o Inferno, 7. É isso? E 1868, a Gênese. Estou em dúvida aqui no Céu e Inferno. A gente vai acompanhando com o tempo como o próprio entendimento do codificador sobre alguns temas doutrinários, ele não vai como que corrigindo, ele vai amadurecendo o entendimento dele sobre algumas questões. E a gente vê isso muito claramente, por exemplo, sobre a temática dos fluidos, que para nós é um desafio estudar fluidos, né? Então, vou botar aqui, o céu e o inferno. O céu e o inferno. 1865, tá? Então, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. Nós vamos acompanhando esse amadurecimento, porque o nosso próprio amadurecimento também vai acontecendo. E nós vamos como que amadurecendo o nosso entendimento com Kardec. Se nós adicionarmos, já seria o fator ideal, adicionássemos, vamos colocar assim, o estudo das obras básicas com o estudo da Revista Espírita, aí seria realmente perfeito, porque nós conseguiríamos aprender muito melhor do amadurecimento desse corpo doutrinário, não é? Não vamos esquecer que muitas coisas que estão, muitas mesmo, principalmente as comunicações que estão nas obras básicas, Kardec as publica na Revista Espírita, inclusive de uma forma integral. Às vezes ele coloca, não de forma integral, as mensagens dos espíritos nas obras básicas. Ele às vezes tira alguns trechos, inclusive as próprias mensagens do Espírito de Verdade, que lá na Revista Espírita Kardec diz que é Jesus, quando ele coloca na obra básica, ele mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não diz que é Jesus. Tá? Não, a câmera está fechada. Tem alguém AM com o microfone ligado.
Vamos desligar o microfone, a não ser que queira perguntar ou falar alguma coisa. Se não, por favor. Ok? Continuando. Obrigada. Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, aqui a gente vai entender por que ele cita o Livro dos Espíritos e não as demais obras que ainda não existiam à época. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Então, especificamente, como especialidade, espiritismo é doutrina espírita, está nas obras básicas da codificação. Mas como generalidade, ele coloca, e é o que ele vai dizer aqui, olha, como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, porque, afinal, a ideia de espíritos é exatamente a ideia de que há algo além da matéria, também dentro do espiritismo, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão por que traz no cabeçalho de seu título, aqui este livro, as palavras filosofia espiritualista. Tá tudo bem sobre isso? Se alguém não entender, basta ligar o microfone, tá ok? Porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, e às vezes a pessoa pode ficar intimidada de falar, não é? Então, quem às vezes puder falar, né, trazer a sua dúvida, pode refletir a dúvida de outra pessoa. Então, vejamos que no item 1, o que nós vamos ter é essa introdução da palavra, dos termos espírita e espiritismo. No item 2, ele vai introduzir uma outra palavra e seu significado. Vamos ver. Fechando o item 1, tá? Vamos ao 2. A outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e objeto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção, a gente já sabe, a acepção é o sentido, bem determinada. A palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz deste vocábulo. A mais conhecida é o popular o quê? Alma de outro mundo. Quem já não ouviu falar das almas de outro mundo, não é? Dentro do espiritismo, essa seria uma concepção totalmente equivocada do que é uma alma, porque a alma é tudo, menos de outro mundo. A alma é exatamente os seres deste mundo, não é? É isso que a gente vai ver aqui. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, ou seja, um idioma perfeito, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. E íamos levar 2 décadas para aprender esse idioma, né? Imagina, uma palavra para cada coisa. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ou seja, ele vai dizer, eu não vou dizer, vou deixar ele dizer. Não tem existência própria. Então, a alma surge porque surge a vida orgânica. E cessa com a vida orgânica. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Ou seja, o corpo perdeu a vida, então ele não tem mais a sua alma. Alma vindo do quê? Do ânima. O que anima, né? O ânima é o que dá a vitalidade. Então ela não tem
alma, ela não tem mais aquele ânima. Então, aí, nesse caso, a alma seria um efeito e não a causa da vida. Outros, então esse seria o primeiro significado para a alma, né, dos materialistas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Ou seja, existe a inteligência universal e quando a alma vem para um corpo, né, ela sai dessa inteligência universal e anima aquele corpo. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, esse todo, né, da qual saem essas partes, essas porções, a distribuir centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Após a morte do corpo, cada centelha retorna à fonte comum desse princípio, né, desse foco único de inteligência, confundindo-se com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente. Acaba a vida do corpo, acaba a alma, porque a alma é um efeito e não uma causa. Então, essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese, há em nós algo mais do que a matéria, restando alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, visto que, não tendo mais individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Então, nós seríamos partes de Deus, ao morrer voltaríamos ao todo, que é Deus, e perderíamos toda a nossa individualidade, o que é muito angustiante. Eu não sei se acho que eu prefiro virar pó do que perder a individualidade, né? De qualquer forma, nós que já estamos com o pensamento que temos, com certeza fere-nos tanto uma quanto outra essas acepções de alma. Segundo outros, enfim, então ele vai, no enfim quer dizer que é a última, é a terceira, não é? Terceira acepção de alma. A alma é um ser moral, distinto. Distinto quer dizer o quê? É uma individualidade, não está misturado com nada. Ele é distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção, esse sentido, é sem contestação a mais geral, porque, sob um nome ou outro, a ideia deve ser que sobrevive ao corpo Vou reler, li errado. Vou começar pelo início da frase. Essa acepção é sem contestação a mais geral, porque, sob um nome ou outro, a ideia deve ser que sobrevive ao corpo. De novo, li errado. A ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva. Muito bem. Então, vamos lá de novo. Esta acepção é sem contestação a mais geral, porque, sob um nome ou outro, quer dizer, não importa o nome, importa o quê? A ideia, certo? É importante que a gente tenha a ideia. A ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva. É como se o homem tivesse essa crença instintiva na sua existência imortal. É uma crença instintiva. E, independentemente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, seja qual for o seu grau de civilização. Então, nós vamos ter várias civilizações mais primitivas, nós vamos encontrar essa crença instintiva
na permanência dessa consciência individual após a morte do corpo físico. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Ok? Tudo bem? Ele continua dizendo, sem discutir, então nós temos 3 acepções diferentes para a palavra alma, um dos materialistas, um dos panteístas e um dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações da palavra alma constituem 3 ideias distintas, ou seja, 3 ideias diferentes, que reclamariam cada uma um termo diferente. Quer dizer, Kardec, professor por excelência, na ideia dele, cada uma dessas ideias do sentido, né, da palavra alma deveria ter uma palavra diferente. Mas não é assim que é, não é? Essa palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, quer dizer, seja o materialista, seja o panteísta, seja o espiritualista, cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que lhe dá. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir 3 ideias. Então, de novo, também no item 1 nós vimos o quanto que a língua, né, a pobreza da língua, e é uma coisa que os espíritos superiores, por vezes, dizem a Kardec, que eles passam aquela ideia. Agora, se nós vamos dar a palavra X, Y ou Z, que essa é uma questão nossa, e que é uma questão mesmo da nossa pobreza linguística. Por quê? Porque os espíritos não se comunicam por idiomas, não é? Os espíritos se comunicam por pensamento. E no pensamento, quando se projeta uma ideia, aquela ideia ela é exata, ela é específica, como se realmente fosse um idioma que tivesse todas as palavras para representar cada pequena coisa. Assim é o pensamento. Quando se pensa aquilo, por exemplo, se nós fôssemos nos comunicar e eu fosse dizer, pureza, lá na cozinha, na minha cozinha, no armário de cima, tem o arroz. Então, a pureza se comunicando por pensamento, porque como é que eu disse isso? Eu mostrei para a pureza a imagem da minha cozinha, o armário, a prateleira, e lá está o arroz. Não tem como, porque as ideias, elas não são palavras, não é? Elas são imagens. Então, é passado por isso. Por isso, quando a gente vai vestir uma ideia com o pensamento nosso é muito materializado pelo idioma, né? E aí ele vai como que ficando limitado na sua acepção. Mas quando as pessoas se comunicam, tanto que a gente vê isso nos sonhos, a gente vê naquele caso, vocês lembram do André Luiz, quando a pessoa volta e ela representa aquele sonho com imagens, que aquelas imagens trazem a ideia do que o espírito disse durante o sono. Então, é interessante como esse simbólico, né? Aí temos o simbólico, mas na questão, imagina se eu vou aqui, eu estou só tentando trazer uma comparação muito pobre, porque ainda assim, quem aqui se comunica por pensamento? Vamos lá. Não, né? A gente se comunica mesmo por palavras. Às vezes até a gente pensa numa coisa, o outro percebe que a gente está pensando, mas são, assim, traços muito rascunhados do que seja isso. A gente tentar entender como é que realmente se dá uma comunicação pensamento-pensamento é rápido, é perfeito, é objetivo e é exatamente, não é como as palavras assim, não, mas você não está entendendo o que eu estou dizendo. Quem se comunica por pensamento não tem essa coisa de sim, mas eu acho que eu não me fiz entender. Não, eu percebi exatamente o que você pensou. Até porque o pensamento não é só uma ideia, é também uma vibração.
Não tem como você tentar convencer alguém de que aquela ideia que você passou é boa quando a vibração dela é pesada. Quando, na verdade, você não está tentando dar uma boa ideia para ajudar. Você está tentando dar uma boa ideia para você, para criar um problema lá, para naquele problema você tirar uma vantagem. Então, enquanto que aqui você pode tentar convencer o outro encarnado de que aquela ideia é boa, você que não está entendendo direito, para os desencarnados, a ideia vai vir junto com o quê? Com a vibração que ela carrega. Se for uma boa ideia, tem uma vibração boa. Se for uma má ideia, não adianta você tentar passar aquela uma boazinha, porque ela vai ter uma vibração pesada. Ela vai trazer a assinatura de quem mandou aquela ideia. Ok? Voltando aqui, que eu estou, para variar, vocês me conhecem, né? Ela se perdeu. Vamos lá. Assim, a fim de evitar... Assim, estamos por aqui. Essa palavra tem tríplice acepção. Tudo bem, gente? Vocês não estão falando nada, está tudo bem. Tem tríplice acepção e cada um tem razão do ponto de vista, ok? Não dispor senão de uma palavra para exprimir 3 ideias. A fim de evitar todo esse equívoco, seria necessário restringir-se a acepção da palavra alma a uma dessas 3 ideias. A escolha é indiferente, tanto faz a primeira, a segunda, a terceira. Desde que todos se entendam, pois tudo isso é uma questão de convenção. Qual que vai abrir mão da palavra para deixar para o outro? Isso já entraria numa guerra, né? Não, a alma é minha. Não, a alma é minha. Não, eu que criei a acepção da alma primeiro. Você cria uma outra palavra para você. Então, isso já ia criar uma celeuma. Mas é claro que Kardec está falando de condições ideais, né? Condições ideais. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. Claro que ele está falando, de novo, da lógica que nós conhecemos no nosso codificador, o bom senso encarnado, né? Se isso estivesse sendo lido por um materialista, talvez ele não concordasse com a lógica kardeciana. Ok? Muito bem. Julgamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais comum. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo, mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Então, a alma, ela sobrevive ao corpo. Se ela sobrevive ao corpo, onde está a alma? No corpo, certo? Se a alma sobrevive ao corpo, onde está a alma? No corpo. Ela sobrevive ao corpo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das 2 outras ideias, chamaremos de princípio vital. Então, aquela primeira alma lá dos materialistas, que surge com o corpo e morre com o corpo, Kardec vai chamar esta alma de princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, né? Pensemos numa samambaia. Ela tem princípio vital? Sim, ela tem princípio vital, mas ela não pensa, é claro. A palavra vitalidade, porque é um princípio vital, né? A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz. Vamos primeiro chegar ao final para depois tentarmos entender, ok? Vamos absorvendo o que ele quer dizer aqui. Porque às vezes a gente já fica querendo entender linha por linha, e às vezes a gente vai entender ao final, quando a gente tiver esse todo do pensamento dele. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria,
um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Porque vitalidade é uma característica, mas ele está colocando essa vitalidade num fluido, certo? Então, para eu ter esta vitalidade, eu tenho que absorver este fluido. E este fluido está no universo, espalhado. E cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. E aqui ele faz uma comparação didática, certo? Quando uma pedra ela absorve a luz, e nós sentimos isso, a luz do sol, ela fica o quê? Quente, não fica? Ela fica quente. Uma pedra está lá, e você vai dizer, essa luz do sol vai fazer alguma diferença nessa pedra? Aí você vai tocar, ela está quente. Então, ela foi encharcada daquele fluido vital que veio nos raios do sol, certo? Só que ela não retém, né? Depois ela passa adiante esse calor que ela não retém nela. Nós também, não é? Nós desgastamos a energia. A energia chega, nós absorvemos, não absorvemos? A energia, vamos comer um prato de comida, absorvemos energia, mas depois essa energia é assimilada e ela vai ser desgastada. Depois temos que repor com outra energia, sendo que a pedra não precisa disso para viver, ela é um ser inanimado. Nós vamos precisar dessa energia para continuarmos vitalizados aqui, mesmo tendo aquela absorção de princípio vital, de base para a encarnação. Isso é alguma coisa muito importante, porque é distinto. Nós temos uma base de fluido vital para encarnação. Essa base de fluido vital pode ser de 10 anos ou de 90 anos, o que vai justificar uma encarnação de 10 anos ou uma encarnação de 90 anos. Aproximado, né? Porque a gente pode desgastar antes da hora e não cumprir esses 90 anos. Então, quer dizer, essa é a energia base que a gente tem quando reencarna. A gente sabe disso, essa cota fluídica base. Mas não adianta a gente vir com uma cota fluídica base de 90 anos e dizer assim, então eu vou viver de luz, porque eu já tenho a minha cota fluídica básica de 90 anos, não preciso me alimentar, porque eu tenho a minha cota, vou viver 90 anos, está lá no meu planejamento reencarnatório, não como mais. O que vai acontecer? Suicídio, né? Porque eu vou morrer de fome. E aí eu vou chegar do outro lado e dizer assim, não entendi, mas eu não tinha fluido vital para 90 anos, como é que eu morri de fome? Né? Porque existe uma outra cota, que é a cota que é gasta e tem que ser compensada. Tá certo? Então, uma coisa é a cota básica, é aquela energia de base. E a outra coisa é a outra cota de energia que a gente tem, que é uma energia, vamos chamar assim, de mais circulação, né? Ela vai sendo gasta e reposta, gasta e reposta. E aí, como é que a gente aprofunda isso? Simples. Ao desencarnarmos, pedimos para fazer um estágio no departamento de reencarnação, né? E lá a gente vai saber de um montão de coisa legal. Eu já estou inscrita, não sei vocês, mas eu já estou inscrita para fazer estágio lá. Vejamos aqui, continuando. Tudo bem, gente? Ok? Vamos adiante. Sim. Como vemos, corpos inertes absorverem a luz. Tudo ok? Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. E nessa hora a gente fala assim, para que eu parei no fluido vital. Como assim? Fluido nervoso, fluido etérico, fluido magnético. Então, o que nós temos
a Carolzinha, cadê Carolzinha? Carol Machado, que é a nossa física de plantão. Os fluidos não são os fluidos conhecidos. Nós temos, por exemplo, o ectoplasma. O ectoplasma, ele, até hoje, se pegar o ectoplasma, ele não tem uma definição química do que seja esse ectoplasma. E ele é exatamente a exteriorização desse fluido vital, né? Que algumas pessoas têm essa faculdade de exteriorizar esse fluido vital como ectoplasma, né? Que sai, né? Ectoplasma visível, tangível, porque todos nós exteriorizamos ectoplasma, só que na versão o quê? Invisível. Ectoplasma, tem alguém com o microfone, um guest, que agora eu já sei que é guest, que está com o microfone aberto, amiguinha. Vamos dar uma olhadinha. Gu, tem um Gu. Está com o microfone aberto. Deve ter chegado agora. Tomando, Flávio. Ixi. De quem é essa voz? Alguém sabe dizer de quem é essa voz? Ah, já desligou. Obrigada, guest. Bom, então, estávamos falando da física. A gente se perde. Ah, bom. Dos fluidos. Foi-se. Não tem problema. Você estava falando do ectoplasma. Ah, do ectoplasma visível e invisível, não é isso? Isso. Então, todos nós exteriorizamos ectoplasma. Mas acontece que existem médiums que conseguem exteriorizar ectoplasma, que facultam as materializações de espíritos, não é? E quando isso acontece, já não é? Aconteceu, claro, de ser retirado um pouco para se fazer estudos de que é aquilo ali. Então, eles têm lá alguns compostos químicos, não é? Mas não é exato. Não tem lá, tanto que a gente sempre comenta sobre um livro chamado Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, né? Esse livro esqueci o nome dele, é fino, mas você lê e não diz exatamente do que é formado esse fluido vital, certo? Então, todos nós exteriorizamos essa energia, aí vocês poderiam perguntar, mas essa energia é aquela energia de base ou a energia de que troca? A questão é que nós não temos como diferenciar essas energias. Nós somos muito primários, mesmo de nível primário, secundário e superior de intelectualidade espiritual, porque Kardec não fala sobre isso, tá? Não tem uma forma da gente conseguir, nós entendemos o que é nós, que é de base e o que não é. Ah, bom, o que eu sei? Por exemplo, Júlio César Grande Ribeiro, que era médium de materialização. Nós já contamos alguns aqui, não é? Que teve uma reunião de materialização onde ele recebeu um grande choque, porque uma pessoa encarnada da assistência se levantou para abraçar o espírito materializado, e isso fez que aquele ectoplasma que estava formando aquele espírito se queimasse, se simplesmente fosse evaporado. Puf, queimou. Por mais que os espíritos tivessem buscado, não é? Porque é uma responsabilidade dos espíritos, a vida do médium que está ali cedendo o material para a materialização. Fato é que parte do osso da perna do médium não se materializou, o que provocou que ele tivesse que usar a bengala
até o final da vida dele, né? Então, ele ficou com um problema. Essa energia é de base, né? Não é de base? Então, de base que estava até na própria formação do corpo dele, do corpo orgânico dele. Então, nós não temos como saber se a nossa energia, qual é a parte, o quantum da nossa energia é de base, até porque a gente não tem nem ideia do quanto seja esse quantum. A gente tem ideia? Qual é o nosso quantum de energia vital que mantém a nossa vida aqui nesse corpo? Acho que não existe. Você vai ter hematócrito, você vai ter todos aqueles elementos físicos e orgânicos que os médicos registram, mas você não tem essas energias sutis que os espíritos apresentam aqui, fluídicas, medição. Carol Machado, se já existir essa medição, você, por favor, ligue o microfone e nos diga. Qual medição mesmo? Dos fluidos etéricos do nosso corpo. Não. Né? O quanto é esse tipo de fluido etérico e aquele outro tipo não existe, né? Ainda não chegamos. A academia nem reconhece. Pois é, né? O que dificulta um tantinho, não é? Exatamente. É verdade. Muito bem. Continuando, então, podemos seguir adiante? Sigamos. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. Bom, nós estamos aqui, antes de continuar, nós estamos aqui falando de fluidos. Tudo bem, gente? Deu para chegar até aqui? Podemos ir adiante? Então, vamos adiante. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar. Gente, só faltam 2 minutos, é isso mesmo? Meu Deus, como o tempo passa quando a gente está... Eu pensei que só tinha passado poucos minutos. Bom, seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Essa força é o quê? A vida. Então, os seres orgânicos têm uma força íntima que produz o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Então, quando tem essa força, tem vida. Que é a própria, aqui, essa força íntima. Mas ele não está dizendo que força íntima é essa. Ele diz que existe uma força íntima que produz o fenômeno da vida enquanto o fenômeno existe. Essa força não é vida, não. Existe uma força que promove o fenômeno, uma força íntima que promove, que produz o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Sim, a formiguinha que o diga, correto? Certo? A abelhinha também tem essa força íntima que produz o fenômeno da vida. E ela não pensa, né? E ela não tem essa inteligência racional como nós. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Voltando lá, as espécies orgânicas do mundo botânico. Elas não têm, com certeza, inteligência e pensamento. Nem inteligência instintiva, também não. Inteligência e pensamento. Há uma dotada de senso moral especial. Então, entre essas inteligências dotadas de pensamento mais elaborado, que ele vai dizer que é um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras espécies, essa é a espécie humana.
Então, nós também temos essa força íntima que produz o fenômeno da vida, mas nós também temos a inteligência e o pensamento. E, além da inteligência e o pensamento, também somos dotados de um senso moral especial. Ok? 21h50. Então, paramos aqui. Ao final desse parágrafo, falta pouco para terminarmos o item 2. Podemos terminar a leitura em casa e fazermos também o item 3, que é uma leitura inicial, nos ajuda, não é? No nosso pensamento para retomarmos aqui. E é isso. Depois, lá no canal do YouTube, nós vamos postar esse vídeo. Se vocês quiserem colocar lá perguntas também, é possível. Lá embaixo, no final, você pode comentar o vídeo, ok? Então, se surgirem, se a gente for pegar o texto depois, e se surgir alguma dúvida, e a gente quiser colocar, a gente pode colocar lá no final do vídeo, tá bom? Ou mesmo, pode ser também no WhatsApp, aí a gente responde aqui no outro vídeo, tá bom? Combinado? Tudo bem? Muito bem. Agora, podemos desligar os telefones, os microfones, podemos ligar os microfones para fazermos aquele barulho gostoso de boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite, todos e todas. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Vocês também. Qualquer coisa, nós estamos no privado também, tá? Podemos conversar por lá. Fiquem com Deus. Beijo, Cris. Tio Beijo, Sérgio, galera. seja bem-vindo, tá? Sérgio.